Lucas capítulo 24, a partir do verso 14, que nos diz assim: no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como se estivessem impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminhavam. Eles pararam com os rostos entristecidos, e então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Versículo 23. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. 5. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custa entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse estas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Aproximando-se de Emaús, destino deles, Jesus fez com que seguissem viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles, com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento ele desapareceu. Amém, meus irmãos? Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Amém. Aqui nessa passagem, meus irmãos, nós podemos ver que após a morte do Senhor, nós temos um alvoroço, até mesmo entre os discípulos, até mesmo entre o povo que seguia o Senhor, entre aquela grande multidão que seguia o Senhor. E após a morte do Senhor, eles falavam aqui, até mesmo entre eles, conversavam com Jesus. Eles criam que o Senhor era o libertador, que o Senhor era o salvador deles. E naquele momento, devido àquelas circunstâncias, eles estavam tão abatidos, eles estavam tão fora de si, até mesmo fisicamente andando, mas totalmente paralisados, que quando o Senhor se aproximou deles, eles nem o reconheceram. A própria palavra nos diz que eles não o reconheceram porque os seus olhos estavam como se estivessem fechados. Meu irmão, é uma situação que quando nós vemos coisas que estão diante dos nossos olhos, porque tem uma diferença entre você olhar e você realmente enxergar. É a mesma coisa que eu estiver numa rua e falar: passou um carro. Outra coisa é você querer enxergar aquele carro. Você olhar naquele carro, tinha um homem, uma mulher, 2 crianças. Você enxerga a situação. E naquele momento, esses homens, não conseguiam enxergar que o próprio Cristo estava do lado deles.
E quantas vezes nós, por circunstâncias, por adversidades, nós não conseguimos ver a grandeza e o poder de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e olhamos para as situações e questionamos até mesmo o Senhor. Aqueles homens estavam dessa mesma forma. Eu tenho certeza que eles estagando aquilo, dizendo que eles creram no coração deles que Jesus era o seu Salvador, que Jesus era o seu libertador, e eles criam tanto naquilo, mas a adversidade e a situação daquele momento não deixavam eles enxergar aquilo que o Senhor tinha para mostrar para eles. E da mesma forma, meus irmãos, nós podemos entender que o Senhor, sim, Ele tem palavras de refrigério, Ele tem palavras que sacia realmente a nossa alma, aquela palavra que nos alimenta. E quando nós estamos totalmente perdidos em meio às circunstâncias, em meio às situações, nós não conseguimos, como diz o ditado, nós não conseguimos enxergar até mesmo um pau à nossa frente. O que mais é, então, estarmos na caminhada com o Senhor e não entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando o pastor estava aqui falando antes, o Senhor, meu irmão, Ele tem um propósito realmente sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele realmente tem um desejo no seu coração sobre as nossas vidas. E Ele escolheu a cada um de nós de uma forma inexplicável. Meu irmão, Ele pagou um preço tão alto e somente Ele sabe o valor que você tem. Somente Ele sabe o valor que você tem, porque foi Ele que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes as circunstâncias acabam cegando os nossos olhos. Nós andamos, mas não enxergamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Isso que é o mais difícil. O Senhor, às vezes, Ele está andando, Ele está nos guiando, Ele está diante de nós, Ele está dizendo para cada um de nós: você não está vendo, mas eu continuo no controle. Você não está percebendo, você não está olhando, mas eu continuo no controle. E aqueles homens naquela situação, eu creio que eles estavam com o Senhor, eles ouviram tantos sermões, tantas parábolas, eles foram testemunhas de curas e milagres. E a palavra do Senhor mesmo diz que Ele seria entregue, que Ele seria morto, mas que Ele ressuscitaria. E eu tenho certeza que esses homens ouviram essa palavra, mas a situação era tão temerosa, a situação era tão difícil, que eles não se atentaram à palavra do Senhor. Seria motivo de alegria, porque tudo aquilo que Ele disse estava se cumprindo. Então quer dizer que se Ele foi morto, Ele também ressuscitaria. Mas a dor desses homens era tão grande que eles não puderam ver até mesmo o agir de Deus naquele momento. Eles não puderam enxergar que o Santo Cristo estava ao lado deles. E muitas vezes, meus irmãos, isso é comigo e é com você. Nós não conseguimos ver outrora, devido às circunstâncias, o agir de Deus caminhando lado a lado conosco. E devido a tantas circunstâncias, eu tenho certeza que a primeira coisa que nós dizemos é: por que, Senhor? Por que, Senhor? E eu tenho certeza que esses homens, em meio a essas dores, essa foi a palavra deles. Eles disseram isso, dizendo: mas por que? Nós críamos que Ele era o nosso Salvador, nós críamos que Ele era o libertador desse povo, Ele era aquele que ia libertar o povo. Mas eles não puderam perceber que esse mesmo Cristo que falou que seria entregue, que seria morto, Ele também ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia. E até mesmo, meus irmãos, nós podemos entender que, meio às diversidades, tudo isso e muito mais do que eles estavam passando, porque aconteceu e no primeiro dia nada, no segundo dia nada, e eles não lembraram que Ele falou: ao terceiro dia eu ressuscitarei.
eu estarei aqui, cheio de glória. Aleluia. E assim está o Senhor ressuscitado e cheio de glória através do Pai. E muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para as adversidades e como esses discípulos, nós falamos: por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Meu irmão, o que mais nós podemos falar, mesmo diante do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, nós somos humanos, nós somos Deus. falhos, e nós vamos falar: por que, Senhor? Meu Deus. E eu vou falar para você: você não está errado, você não está errada. Mas nós, quando realmente nós dizemos por que, Senhor, nós também entendemos que as coisas estão caminhando conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, conforme a sua boa vontade sobre as nossas vidas. E é isso que nós não entendemos. E eles tinham, o Senhor, até mesmo antes da crucificação, eles tinham a presença física do Senhor, mas com certeza algo lhe faltava. Porque eles estavam com a presença física, eles viam tudo, eles viram tudo aquilo que o Senhor pôde fazer por eles, mas algo lhe faltava ainda, porque eles não puderam reconhecer depois da ressurreição. Algo faltava àqueles homens ainda. E como nós podemos ver no versículo 15 e versículo 16, ele diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Que o próprio Jesus começou a caminhar com eles, mas algo realmente impediu deles enxergarem que o próprio Cristo estava com eles. E muitas vezes, como eu falei, tantas circunstâncias, tantas adversidades, tantas situações, até mesmo frustrações, nos impede de enxergar que o Senhor está trabalhando. Porque muitas vezes, meus irmãos, a situação está acontecendo, o mar está revolto, mas nós esquecemos que é Ele quem quer tomar, que é Ele que manda e ordena no mar. Quantas vezes nós não entendemos que tudo coopera assim para a vontade dele ser feita? É isso que nos falta. É isso que nos falta, é realmente enxergar o que o Senhor tem para as nossas vidas. E muitas vezes, até esses dias eu estava orando e falei: Senhor, quanto mais eu vou querer de mim mesma e lutar contra a vontade do Senhor. E por muitas vezes é isso que nos faz não enxergar o propósito do Senhor. É isso que faz com que os nossos olhos venham estar realmente fechados. Porque muitas vezes nós queremos lutar com a nossa própria força, querer mais de nós do que o próprio Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos enxerga. O Senhor, Ele nos vê. Basta estarmos realmente posicionados para a boa vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E quantas vezes, por tantas coisas, situações, nós deixamos de realmente enxergar que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Que Ele tem. Mas eu peço, em nome do Senhor Jesus, que você não deixe a frustração, a adversidade cegar os seus olhos. Que nós possamos realmente ter os nossos olhos abertos diante do Senhor. Que nós possamos realmente estarmos voltados para a majestade gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Deus, aleluia. E que realmente, meus irmãos, esses momentos, tanto na minha vida como na sua vida, até mesmo de desilusão, de tristeza, de mágoas até, nós possamos entender que é essa forma que nos faz chegar mais perto de Deus. Porque quantas vezes nós ouvimos que tá tudo bem, tá tudo legal. Nós buscamos mais o Senhor, meus irmãos, é quando a dor bate, quando a doença chega, quando a tristeza, quando a frustração chega para perto de nós. E nós temos que realmente entender
entender que é o Senhor que está no controle de tudo. Que é Ele quem governa, é Ele quem comanda. É Ele quem faz e é Ele quem desfaz. Que nós venhamos realmente entender isso. E quantas vezes, até mesmo, nós olhamos para tudo isso, nos dias de hoje, eles andaram com o Senhor e não conseguiram enxergar o Senhor como o Senhor estava lado a lado com eles. Nós temos a palavra hoje, essa palavra que é viva e eficaz. Aleluia. E quantas vezes nós temos isso na palma das nossas mãos e nós não podemos fazer o uso devido dessa palavra. É essa palavra que nos tira, meu irmão, da escuridão. É essa palavra que nos traz vida. Ele mesmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E como assim nós queremos andar outrora fora da palavra do Senhor? E isso que é o mais inacreditável. Nós temos a palavra do Senhor como ensinamento. Ele dizendo que a palavra dele é lâmpada que vai nos guiar até onde ele for nos guiar. E por muitas vezes nós fazemos assim. Fechamos a palavra do Senhor e queremos viver pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios pensamentos. Mas não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é isso que Ele tem para mim nem para você. Se Ele disse que a palavra dele é a luz para o nosso caminho, por que nós fechamos a palavra do Senhor e não fazemos o uso devido e correto dela? É isso que Ele tem para as nossas vidas. Então, meu irmão, se você tem a palavra do Senhor nas suas mãos, faça o uso devido, faça o uso correto. Aleluia. Porque por muitas vezes, meus irmãos, você vai achar, Senhor, funcionou com fulano, mas não vai funcionar comigo. Deu certo com ciclano, mas não vai dar certo comigo. Meu irmão, você não sabe o quão precioso você é para o Senhor. Ele, depois de ter ressuscitado, estar cheio de glória, ele poderia ir para onde ele quisesse. Mas ele foi ao encontro desses dois homens a caminho de Emaús, porque eles naquele momento era a prioridade do Senhor. Eles naquele momento, o Senhor queria tratar com eles naquele momento. Naquele momento era eles e o Senhor Jesus. Quantas vezes a gente acha que não, mas o Senhor não está comigo, o Senhor está agindo. Você é preciosa, você é precioso. Meu irmão, se você não achar que você tem valor diante do Senhor, não é o irmão do seu lado que vai ter que mostrar isso para você. Meu Deus, aleluia. Se você não enxergar que você é uma princesa do Senhor, que você é um príncipe, que você é uma varoa valorosa, um varão valoroso diante do Senhor, não é o irmão que está do lado A ou do lado B, do lado esquerdo, do lado direito que vai te mostrar. É, Jesus, aleluia. Você tem que enxergar o valor que você tem diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor viu isso naquele momento perto daqueles homens. Ele poderia estar em outro, qualquer lugar ele poderia estar, mas ele escolheu estar ali com aqueles homens. Ele escolheu priorizá-los naquele momento. Meus irmãos, a Bíblia não nos fala o que foi desses homens, mas eu tenho certeza que se o Senhor não tivesse ido ao encontro com eles, o nome deles nem estariam aqui hoje. Aleluia. Então não se esqueçam, você é precioso, você é preciosa, você é prioridade sim do Senhor. Aleluia, Jesus. Creia no poder que o Senhor tem sim sobre a tua vida. É, Jesus, aleluia, meu Deus. Pois Ele tem poder sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Mas, Senhor, mas eu não vou, Senhor, eu não sei. Quando você vai dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu vou. Eita, Senhor, Deus. eu consigo. Meu Senhor, Deus. vai adiante de mim. Porque se eu for pela minha própria força, eu sei que não vai dar certo. Mas se o Senhor estiver diante de mim, eu consigo. É, Deus. Meu irmão, quem te sustenta é Deus. Meu Deus. Quem te capacita é o Senhor. Quantas vezes mais você vai querer olhar para as situações e achar que a situação é maior que o seu Deus? Quantas vezes mais nós vamos querer olhar para as circunstâncias
de priorizar e colocar nas mãos do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Nós temos que realmente entender que é priorizar e entender que Ele é que governa a minha e a tua vida. E se Ele governa a minha e a tua vida, você acha que você não é o precioso, a preciosa do Senhor? Assim como Ele priorizou aqueles homens, meu irmão, não é diferente comigo e com você nos dias de hoje. Em meio ao mundo de 7 milhões de pessoas ou mais, o Senhor ouve a tua voz, o Senhor ouve a tua oração. Você não é esquecido, Meu Deus. você não é invisível aos olhos do Senhor, Eu creio, Jesus. pois a sua oração sempre chega ao trono do Senhor. Nós temos que nos posicionar, nós temos que entender que é Ele quem faz. E se Ele priorizou aqueles homens, o que impede Ele de priorizar a tua vida no dia de hoje? Nada, a não ser você mesmo, a não ser você mesmo. E aqui, meus irmãos, no versículo 17, diz assim: e Jesus perguntou sobre o que tanto conversavam enquanto caminhavam. E no versículo 19 diz assim: que coisas que aconteceu nesses últimos 3 dias? Ele tentava ao Senhor falando: você deve ser o único que não deve saber o que está acontecendo em Jerusalém. Ele era a resposta de Jerusalém. O Senhor era a própria resposta de Jerusalém. Aleluia. E eles diziam: você deve ser o único que não sabe o que aconteceu nos 3 dias. Eles disseram isso para a pessoa que era a resposta. Você tem noção disso? Você está dizendo para o Senhor: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que eu? Você está dizendo isso para a pessoa que tem toda a resposta, a pessoa que tem todo o controle na mão. Você às vezes está questionando as circunstâncias para a pessoa que tem todo o controle. Meu irmão, não é a dificuldade, não é a adversidade. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E por muitas vezes nós temos o Senhor ao nosso lado, e mesmo assim, como falhos, como humanos que nós somos, meu irmão, nós não estamos livres de nada. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E aqui nós vemos, meus irmãos, quando eles dizem, no versículo 20: mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Mas, meu irmão, por muitas vezes as adversidades não nos deixam enxergar. E nós temos até mesmo um exemplo na Bíblia como Jó, um homem que tinha de tudo, tinha riquezas, tinha posses, um homem que tantas pessoas falam: a paciência de Jó, a paciência de Jó. Mas, meu irmão, o mais precioso, além de focar na paciência de Jó, é focar na obediência de Jó. A obediência de Jó que fez ele chegar aonde ele chegou, meu irmão. Um homem que tudo que tinha, em certa circunstância, perdeu tudo. Ele foi questionado? Não. Ele foi retrucado? Também não. E por isso, meus irmãos, nós temos que entender que sim, não era somente a paciência de Jó que tinha que ser tratada, mas a sua obediência e principalmente a sua fé no Senhor. Porque ele sabe que quem deu tudo aquilo para ele foi o Senhor. Então, se o Senhor também tirou, bendito seja o nome do Senhor. E nós temos que realmente entender, meus irmãos, que quando, principalmente se tratando em relação à fé de Jó, nós temos que entender que nós temos que crer realmente, independente da circunstância, independente da situação, o Senhor permanece e continua no controle de todas as coisas.
E por dessa vez não foi diferente com esses discípulos. Somente eles não se atentaram que o Senhor permanecia no controle de toda a situação. Que por mais que eles focavam somente que nós perdemos o nosso libertador, ele foi crucificado, eles não focavam na palavra: eu ressuscitarei. E ele ressuscitou. Estava ali lado a lado com eles. Quantas vezes, meus irmãos, nós não entendemos devido às situações, não enxergamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas o Senhor está diante de nós. Como eu disse, você não está bem, mas eu estou no controle. Você não está enxergando, mas eu estou no controle. Então, às vezes as coisas andam tão bem, a gente olha, trabalho, ok, família, ok, saúde, ok. Mas, meu irmão, nós não percebemos que, meio a tantas essas coisas, tudo, se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, Meu Deus, nada vai caminhar ok. Nós vamos pensar que está tudo ok. Ministério, a gente acha que está ok. Mas se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos somente achar que está tudo ok. eita Jesus, Porque falta algo. Aquilo mesmo que faltava a esses homens, que não conseguiram enxergar o próprio Cristo do lado deles, faltava algo. Que nós venhamos entender que o Senhor, Ele permanece no controle de todas as coisas, dizendo: você não está sozinha, dizendo: eu estou no controle, dizendo: eu estou adiante de você. Meu irmão, que prepara o nosso caminho é o próprio Senhor. Você anda pelas pegadas do Senhor. Nós temos realmente que entender que é Ele que tem o propósito sobre as nossas vidas. É Ele que tem todas as coisas para as nossas vidas. Mas é isso que a dificuldade e as frustrações não nos permitem enxergar. Quantas vezes nós preferimos priorizar aquilo que está mais difícil do que a solução que está em Senhor Jesus, que está no Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós preferimos priorizar fulano de tal, ciclano de tal, circunstância no trabalho, mas Senhor, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Senhor, eu entrego essa dificuldade no meu trabalho nas tuas mãos. E é isso que tem para as nossas vidas. Entrega tudo na mão do Senhor. E o mais Ele fará. Nós precisamos realmente entender que é isso que Ele tem para as nossas vidas. E, no entanto, eles questionavam, dizendo que essas coisas que aconteceram, como se não era isso o certo acontecer. Mas, como eu falei, eles foram testemunhas de milagre, eles foram pessoas que sentaram com a multidão e ouviram tantas parábolas que não puderam reconhecer aquilo tudo que o Senhor falou para eles, estava sendo vivenciado por eles ali agora. Meu irmão, são tantas coisas, são tantas circunstâncias, que se nós olhássemos realmente, focássemos no nosso alvo, que é o Senhor, nada nos impediria de chegar à vontade do Senhor. aleluia, Nada nos impediria de chegar à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Meu irmão, que você realmente esteja capacitado e convicto de andar nas promessas do Senhor. Jesus. E não é andar somente aqui, é andar na promessa principal que Ele fez. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele fez uma promessa. E Ele não é Deus para mentir. Ele não é um Deus que mente. Nem filho do homem para ter a palavra voltada atrás. Mas nós venhamos realmente entender que tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir sobre as nossas vidas. Que nós venhamos realmente andar nas palavras e nas promessas do Senhor. Até mesmo aqui no capítulo de Mateus 16, nós temos Ele mesmo falando que Ele seria entregue, mas também Ele ressuscitaria. E até mesmo da mesma forma, Mateus 16. E da mesma forma, meus irmãos, nós vemos que, como Ele deixou claro isso, que Ele seria entregue, mas também Ele ressuscitaria.
gavetinha e ali deixamos. Meu irmão, comece a anotar aquilo que o Senhor declara para você. Comece a escrever aquilo que o Senhor declara para você. Porque isso será, meu irmão, glória para o Senhor. Porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Creio, Deus. Porque quantas vezes nós colocamos numa gavetinha aquilo que nós ouvimos do Senhor e falamos, um dia vai acontecer. Meu irmão, você tem que estar pronto para declarar, aconteceu. Porque a glória é do Senhor. Aconteceu, porque a glória é do Senhor. Não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela glória do Senhor. E após Ele ter pagado um preço tão alto sobre as nossas vidas, Ele foi colocado, Ele foi junto com esses homens. E a própria palavra do Senhor nos diz, meu irmão, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados vão nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Deus, aleluia. Nada nos separa do amor de Deus. Que nós venhamos realmente entender que Ele estava morto, mas que Ele ressuscitou. E Ele foi ter com esses homens, porque nada nos separa do amor de Deus. Aleluia. Que você venha estar realmente convicto nessa palavra do Senhor, que você realmente possa entender que nada vai te separar do caminho e da vontade de estar perto do Senhor. É Ele, meu irmão, que chama a tua casa. É você que tem que chamar a presença do Senhor. E quando você chama a presença do Senhor, Ele se faz presente. Glórias a Ti, Senhor. Muitas vezes as coisas só não acontecem porque nós não sabemos chegar e declarar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas coisas não acontecem porque nós não sabemos declarar que a vontade do Senhor é sobre as nossas vidas. Nós não podemos ficar paralisados. Esses homens, eles estavam até mesmo paralisados fisicamente, abalados fisicamente, não puderam reconhecer o Senhor devido a tão forte dor que eles passavam para aquele momento, achando que eles perderam a salvação, eles perderam o seu Salvador. Mas nós devemos realmente entender que nesse caminho existe um Senhor chamado Jesus Cristo, e que você também, assim como o Senhor priorizou eles, Ele vai priorizar a mim e a você. Creio, Deus, aleluia. E que nesse caminho pode não ser o seu caminho de Emaús, pode ser o caminho de uma dor, pode ser o caminho de uma frustração. É nesse caminho que o Senhor vai se fazer presente. Meu Deus, aleluia. É nesse caminho também, meus irmãos, que nós vamos encontrar alegria. E é nesse caminho que nós vamos encontrar felicidade. E o Senhor, da mesma forma, vai se fazer presente a você. Aleluia. E você vai se lembrar de tudo aquilo que Ele lançou sobre a sua vida e dizer, Senhor, está se cumprindo em nome do Senhor. Que nós venhamos entender realmente todos os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E entender que realmente nada está fora do controle do Senhor. Isso que esses homens não puderam perceber de imediato, que Ele foi entregue, Ele foi morto, mas ressuscitou. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Pai que estava no céu, estava dizendo, tudo está no meu controle. Tudo está no meu controle. E que nós possamos realmente entender que naquele momento era um tratar do Senhor com eles. E o Senhor está te chamando para ter um tratamento com você. Deus, aleluia. O Senhor está te chamando para mais perto. Vem para mais perto. Vem para mais perto. Porque quando estamos distantes, meus irmãos, como o Senhor vai ter um tratamento conosco? Ele quer abrir nossos olhos. Esses homens estavam lado a lado com o Senhor, mas para eles era um homem comum. Porque algo lhe faltava, que não permitiram que os seus olhos fossem abertos, que não permitiram que ele visse. Ele ressuscitou. Aleluia. Isso, meu irmão. Algo impediu aqueles homens de não enxergar realmente a vontade e ver que o próprio Cristo estava do lado deles. E eles poderiam, naquele momento, de estar dizendo, é Ele. A palavra se cumpriu. Aquilo que Ele nos disse outrora está se cumprindo agora. Meu irmão, não permita que a frustração, não permita que as situações ceguem os seus olhos. Aleluia. O pior de estar cego
pior de estar cego fisicamente é que você tem alguém ainda para te guiar. Mas quando nós estamos cegos, e esses homens estavam dessa forma, por isso tratar especificamente do Senhor com eles. Naquele momento o Senhor foi luz para os olhos deles. Meu Deus. Naquele momento Ele foi luz a estar guiando eles pelo caminho. E quanto mais o Senhor falava, a palavra do Senhor nos diz que o coração deles queimava. Eles poderiam não estar enxergando, mas eles sentiam a presença. Deus, aleluia. Eles sentiam a presença do Senhor queimar em seu coração a cada palavra que Ele falava. Que seja comigo e seja com você também, meu irmão. Que a palavra do Senhor possa queimar em nossos corações. Que a palavra do Senhor possa realmente estar trazendo transformação na minha vida e na sua vida. Aleluia. Não venha ser somente mais um dia, somente mais um lugar, mas que venha ser a palavra do Senhor sendo trabalhada dia após dia em mim e em você. Nós só seremos, meus irmãos, trabalhados, só seremos reformados quando entendermos a glória do Senhor, quando entendermos realmente que a palavra está viva dentro de mim e dentro de você. Nós possamos realmente entender o valor que nós temos para o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos valor diante dele. Que os nossos olhos que outrora estavam fechados venham estar abertos para a presença e para a gloriosa majestade do Senhor. Eita Jesus. Que nós não venhamos, meus irmãos, fechar os nossos olhos somente por causa das dores. Que nós venhamos não realmente fechar os nossos olhos devido às circunstâncias. Mas nós venhamos realmente, meu irmão, dizer: Senhor, se ele está fechado, eu declaro luz sobre os meus olhos. Eu declaro que o Senhor abra os meus olhos. Porque eu não quero somente ver, mas eu quero enxergar o que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos realmente, meu irmão, não estar somente com os nossos olhos abertos, mas abertos e enxergando. Essa é a diferença. Quando você vê e quando você enxerga aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque quando você só vê, você passa desapercebido. E passar desapercebido, meu irmão, muitas vezes é você deixar uma bênção para trás. Mas quando nós enxergamos o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós declaramos: Senhor, vai acontecer. Eu estou vendo o que vai acontecer. Pode ser na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Senhor, vai acontecer. Porque nós nos demos a oportunidade do Senhor abrir os nossos olhos e reconhecer que Ele tem algo para as nossas vidas. Realmente sermos colocados diante do Senhor e dizer: Senhor, a Tua vontade acima de todas as coisas. A Tua vontade acima de todas as coisas. E da mesma forma, como eu falei, como esses homens eram preciosos para o Senhor, como esses homens eles eram preciosos para o Senhor, assim é comigo e com você, meu irmão. Somente quem sabe o seu valor é o Senhor. E somente Ele sabe o seu valor, porque foi Ele que pagou o alto preço. Aleluia. Meu irmão, se Ele pagou o alto preço, não há quem queira colocar valor sobre a sua vida que não vai se igualar ao valor que o Senhor deu. Meu Deus. Que Ele dá até os dias de hoje. Ele está falando para você no dia de hoje, na noite de hoje: você tem valor, você é precioso, você é preciosa. Meu irmão, você tem que se enxergar como a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você tem que enxergar que você sim tem valor diante de Deus, que você sim é alguém colocado, amado e escolhido pelo Senhor. Meu Deus. Meu irmão, não deixe pessoas, frustrações, coloquem isso debaixo dos teus pés. Pisa com a autoridade que o Senhor deu sobre a tua vida, que isso está debaixo do teu pé. Eu creio. Porque o valor maior que tem sobre a sua vida é aquele que o Senhor tem. Que o valor maior que tem sobre a sua vida é aquele que Ele pagou, e que ninguém aqui nesta terra tem coragem de pagar nos dias de hoje. Esse é o valor que o Senhor tem sobre a sua vida. Um alto preço que esconde, um alto preço que não se compara a nada, um alto preço que não se iguala a nada. É esse o valor que você tem diante do Senhor. Que nós possamos realmente entender que
aquilo que Ele tem para as nossas vidas não se compara. Aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas é incomparável a qualquer coisa. E aqui no versículo 28 diz assim: e aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem para longe, mas eles insistiram: fique conosco esta noite. Meus irmãos, quem tem intimidade, quem procura ter intimidade com o Senhor, na verdade, quando nós não temos intimidade, um dia é mais um dia. Mas quando nós temos intimidade, procuramos ter intimidade com o Senhor, é isso que Ele faz conosco. Nós queremos Ele cada vez mais. Assim como os discípulos disseram: fique conosco mais esta noite. Já é tarde, fique conosco esta noite. E é isso que o Senhor faz com cada um de nós. Quando nós não temos essa intimidade, o dia se torna mais um dia. Mas quando nós temos essa intimidade, procuramos cada vez mais e mais a presença do Senhor, nós queremos dizer cada vez mais e dizer com Ele que Ele sim está conosco, e sabendo sim que essa intimidade que nos aproxima, essa intimidade que te leva para mais perto. É isso que nos faz nos achegarmos diante de Deus, meus irmãos. É realmente, cada vez que nós temos mais intimidade, mais nós recebemos. Cada vez que nós buscamos mais nós recebemos. Às vezes a gente acha que nós estamos entregando muito, mas nós estamos recebendo o dobro. Quantas vezes a gente acha que nós estamos entregando, não é nem um pouco, não é nem um mínimo do que Ele está colocando sobre as nossas vidas. E é isso que Ele coloca para cada um de nós, meus irmãos. Ele anseia de cada um de nós. É esse convívio, é essa intimidade, é estar nesse lugar onde nós somos tão amados, nós somos tão queridos diante do Senhor, que queremos cada vez mais estar perto dele e dizer: não vai embora, fica conosco mais esta noite. Pois os seus corações queimavam de amor, os seus corações queimavam cada vez que eles ouviam o Senhor falar. E quando Ele nos diz que, na palavra, quando Ele nos diz que Ele partiu o pão e os seus olhos foram abertos. Meu irmão, que pão está sendo necessário ser repartido para que os seus olhos sejam abertos? Pois há algo, como eu falei anteriormente, que eles não viam. A palavra nos diz que algo impediu que eles o reconhecessem. E hoje, nos dias de hoje, o que está te impedindo de reconhecer a vontade do Senhor? O que está te impedindo de se aproximar do Senhor? Não permita, meu irmão, que essas circunstâncias te afastem de Deus. Mas ao contrário, está difícil, aí você tem que se aproximar mais. Não está fácil, se aproxima mais. Está difícil, ajoelha, vai ao pé do Senhor. É ali, meu irmão, que nós vamos ter os nossos olhos abertos diante da presença de Deus. Que nós possamos realmente entender que é Ele quem faz, é Ele quem abre. E o Senhor realmente tem conselho de abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender a vontade dEle e os propósitos dEle sobre as nossas vidas. No versículo 30, ele diz assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Temos que entender realmente, meu irmão, nessas circunstâncias, o que tem mantido os nossos olhos fechados diante do Senhor. Que você possa levantar a sua mão ao céu e dizer: Senhor, o que está mantendo meus olhos fechados venha ser quebrado agora. Nós temos que declarar realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas vezes mais nós vamos permitir que nós vamos pela nossa força, vamos pela força do nosso braço e não dizer: Senhor, seja comigo, luta por mim. Quantas vezes mais nós vamos querer ir por nós mesmos, por nós, e não dizer: Senhor, trabalha no meu lugar. Meu irmão, algo impede a mim e a você de realmente enxergar. Nós vamos lançar essa palavra hoje no nome do Senhor Jesus. Aquilo que nos impede de enxergar já está debaixo dos nossos pés. Aquilo que impede de cada um de nós de enxergarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas já está debaixo dos nossos pés. Mas que você tenha realmente capacidade e o entendimento de dizer: Senhor,
o que eu não estou vendo com meus olhos carnais, me faça enxergar com meus olhos espirituais. Mas realmente nós temos que entender que os nossos olhos têm que ser abertos, e só serão abertos diante do Senhor. Declare ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Meu irmão, porque muitas vezes nós vemos circunstâncias e achamos normal. Nós vemos situações e achamos normal. Mas o Senhor fala: falta algo. Falta algo. Então declare nesta noite, meu irmão, se esse faltar algo é que os nossos olhos venham ser abertos, que nessa noite de hoje nossos olhos venham realmente ser abertos no nome do Senhor Jesus. Que você realmente possa dizer que aquilo que te impede, aquilo que te trava, venha estar por baixo dos nossos pés. Meu irmão, nós possamos realmente entender os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós possamos realmente entender aquilo que Deus tem sobre cada um de nós. E quando nós declaramos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é somente declarar com os nossos lábios, mas é declarar no nosso coração. Porque quando a palavra, meus irmãos, ela sai aqui, ela tem que estar preenchida aqui dentro. Ela tem que estar ocupando um lugar aqui dentro. Porque quantas vezes nós declaramos coisas com os nossos lábios e não é trabalhado aqui dentro. Mas que o Senhor venha trabalhar em mim e em você nessa noite de hoje. Que realmente aquilo que sai dos nossos lábios venha ser trabalhado no meu e no seu coração. Nós possamos realmente entender que essa vontade do Senhor venha realmente ser estabelecida sobre as nossas vidas. E que nesse dia de hoje nós possamos olhar e dizer realmente: Senhor, essa frustração, essa dificuldade, esse problema não é maior que o Senhor. E que tudo isso, Pai, venha ser estabelecido no teu reino. Porque por mais que as coisas aconteçam, o reino do Senhor, a vontade dele é estabelecida. E a vontade dele não sai do lugar. Ele permanece. Porque ele permanece dizendo: eu estou no controle. Você não está vendo, mas eu permaneço no controle. Você não está enxergando, mas eu permaneço no controle. Assim como foi com esses homens, assim como foi com esses discípulos, eles realmente, após ter esse encontro, e o Senhor escolheu, assim como escolhe a mim e a você também, priorizarmos a mim e a você nessa noite de hoje. Que nós realmente possamos entender que assim como o Senhor escolheu, podendo estar em qualquer lugar, Ele foi ter um encontro com aqueles homens. E que nessa noite de hoje nós possamos realmente entender que nós também somos prioridades do Senhor. Creio, Deus. Aleluia. Eu e você somos realmente prioridades do Senhor. Que nós possamos enxergar o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Até mesmo quando nós entrarmos na nossa casa e declararmos: Senhor, aquilo que eu não vejo, me faça enxergar. Porque quando você enxerga, meu irmão, você sabe com quem você está lutando. Quando você enxerga, você sabe com quem você está realmente lutando. Às vezes nós estamos enfrentando batalhas que nem eram para nós estarmos enfrentando. E as que realmente devemos enfrentar estão lá, vencendo. Mas nessa noite de hoje, o Senhor possa abrir os meus olhos e os teus olhos. Que nós possamos realmente entender essa vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos realmente entender que, por mais difícil que esteja, é Ele quem está no controle. E quantas vezes, por mais os nossos olhos estão outrora fechados, talvez por dificuldade, por religiosidade, até mesmo por circunstâncias, mas nós venhamos realmente declarar: Senhor, abra os nossos olhos. Eita, Jesus. Abra os nossos olhos e nos faça enxergar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem para minha e para a sua vida. Que você possa se tocar de pé nessa noite, meu irmão. E que você possa realmente entender aquilo que o Senhor tem para minha e tem para a sua vida também. Que você possa se colocar diante do Senhor e declarar realmente: Senhor, abra os meus olhos. Amém, meus irmãos? Que você possa realmente declarar com a sua voz. Declara, meu irmão. Porque quando nós declaramos, quando nós realmente declaramos, nós estamos declarando e colocando na mão do Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos apenas somente balbuciando.
Há um momento que nós temos que declarar. Há um momento que nós temos que clamar. Que você saiba realmente aquilo que você está declarando. Que você saiba realmente aquilo que você está clamando. Porque quando você clama, quando você realmente declara, o Senhor se posiciona, o Senhor se coloca diante de